dois grandes sabotadores que tem no governo Lula hoje era o Campos Neto, e o outro é o Arthur Lira. E o Arthur Lira também parece estar de despedida, se liga. Lira deixa a presidência da Câmara com legado de autoritarismo, chantagem e retrocesso. Porra. Acabou. O período de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados chegou ao fim nesta sexta-feira, após 2 mandatos consecutivos. A gestão do parlamentar alagoano, com postura de coronel, consolidou o Centrão como força política dominante e foi marcada por autoritarismo, manobras regimentais, chantagens, perseguições políticas, retrocessos ambientais e sociais, além de denúncias pessoais que foram caladas. Sob seu comando, a Câmara viveu anos de forte centralização de poder e práticas autoritárias que minaram a pluralidade política e reforçaram as críticas do modelo do presidencialismo de coalizão no Brasil. Lira foi eleito presidente da Câmara pela primeira vez em fevereiro de 2021, com 302 votos, graças ao apoio do então presidente Jair Bolsonaro, que ofereceu cargos estratégicos no governo e a liberação de verbas parlamentares para assegurar a vitória do aliado. Ao assumir, Lira concentrou poderes e apoiou o Bolsonaro incondicionalmente durante seu mandato, utilizando a presidência da Câmara para barrar investigações contra o governo, travar a criação de CPIs e garantir que a casa funcionasse como uma extensão do Executivo e de seus próprios interesses pessoais. As emendas do relator, popularmente conhecidas como orçamento secreto, tornaram-se a principal arma de Lira para atuar como uma espécie de primeiro-ministro e encampar seu estilo autoritário. A partir de 21, ele estruturou um esquema em que bilhões de reais eram distribuídos a parlamentares aliados, sem critérios claros ou transparência. Em 2022, as emendas do relator atingiram o recorde de 20 bilhões de reais e foram amplamente utilizadas como moeda de troca para aprovação de projetos do governo Bolsonaro. Mesmo após o Supremo Tribunal Federal determinar mais transparência, Lira articulou manobras que permitiram manter o controle sobre os recursos, garantindo a fidelidade de sua base e perpetuando um sistema de trocas políticas que favorecia o Centrão e seu poder absoluto na Câmara. Durante sua gestão, Lira utilizou diversas manobras regimentais para colocar em tramitação projetos fundamentalistas, atrasou votações para chantagear o governo, passou a boiada em propostas que representam retrocessos sociais e ambientais, perseguiu opositores. E aqui tem uma lista aqui com os piores fatos, né, que marcaram a presidência do Arthur Lira na Câmara dos Deputados. PL 1904 de 2024, que é a PL do estupro, né? Em junho de 2024, Lira articulou a aprovação do regime de urgência para o PL 1904, um projeto fundamentalista que equipara a interrupção de gestações acima de 22 semanas ao crime de homicídio. A manobra eliminou etapas de tramitação regular, reduzindo o tempo de debate e análise por comissões. A proposta gerou revolta entre movimentos feministas, organizações de direitos humanos e parlamentares do campo progressista. Após forte pressão popular, o projeto foi retirado de pauta temporariamente, mas a manobra de Lira evidenciou seu compromisso com a extrema-direita. Um outro projeto que avançou muito sobre a proposta do Lira, outro projeto de desmonte, inclusive, né, foi o Marco Temporal. O projeto que estabeleceu o Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas foi aprovado em maio de 2023. Sob intensa articulação de Lira, a medida fixou que apenas terras ocupadas por povos indígenas até a data da promulgação da Constituição de 88, poderiam ser demarcadas. Aprovado em meio a protestos e críticas de organizações internacionais, o projeto representa um golpe aos direitos dos povos originários e um estímulo à invasão de terras protegidas. Teve também o desmonte do Ministério do Meio Ambiente. No mesmo mês, né, do marco temporal, Lira articulou a aprovação da medida provisória 1154 de 2023, que enfraqueceu o Ministério do Meio Ambiente ao transferir funções cruciais, como a gestão de recursos hídricos, para o Ministério da Agricultura, medida que consolidou o domínio do agronegócio sobre as políticas ambientais e reduziu a capacidade de fiscalização ambiental. Perseguição a parlamentares de esquerda. Durante sua gestão, Lira perseguiu parlamentares opositores, especificamente os de esquerda. Glauber Braga, do PSOL, que sofre um processo de cassação no Conselho de Ética, foi o principal alvo. Em 2022, após chamar Lira de chefe do orçamento secreto em plenário, o psolista teve seu microfone cortado e enfrentou processos disciplinares que tentaram restringir sua atuação na casa.
Em várias outras situações, o parlamentar do PSOL foi vítima do autoritarismo do Lira. Por outro lado, aliados de Lira nos últimos anos receberam prioridade para apresentar projetos e ocupar cargos chaves nas comissões. Em 2023, Arthur Lira proibiu a entrada de fotojornalistas de veículos de imprensa no plenário da Câmara. A decisão ocorreu após o fotógrafo Lula Marques publicar uma imagem em que Lira parecia usar um cocá indígena. Na foto, o ângulo dava a impressão de que Lira usava o adereço, embora estivesse sendo segurado por outra pessoa a fundo. Marques compartilhou a imagem nas redes sociais, chamando Lira de cacique da Câmara. Essa foi boa. Lula Marques criticou a medida, destacando que fotojornalistas perderam acesso às galerias laterais, de onde captavam imagens mais detalhadas, ficando restritos à galeria frontal. Ele comparou a situação à do Senado, onde há mais liberdade para os profissionais da imprensa. É coisa de quem não tem apreço pela democracia, pela liberdade de imprensa. Um ditadorzinho. Mais recentemente, o jornalista Guga Noblat, do ICL, foi expulso da Câmara por Lira. É pura perseguiçãozinha de um político mimado que se acha dono do Congresso, afirmou Guga Noblat. Na verdade, não foi só o Guga Noblat, né? Acho que foi o ICL todo que estão com restrições para entrar no Congresso hoje. Apoia Bolsonaro em 2022 e barganha com Lula em 2024. Arthur Lira foi um dos principais aliados de Jair Bolsonaro durante sua campanha à reeleição em 2022. Ele utilizou a presidência da Câmara para aprovar medidas de apelo popular, como o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 em plena campanha eleitoral. Com a vitória de Lula naquele pleito, Lira adaptou sua estratégia, utilizando a presidência da Câmara para travar pautas prioritárias do governo. Como a reforma tributária, principalmente a reforma tributária, né? A aprovação só foi viabilizada após longas negociações que incluíram a concessão de cargos estratégicos e a deliberação de bilhões em emendas. Denúncia de violência doméstica e corrupção. Além das controvérsias políticas, Lira enfrentou graves denúncias em sua vida pessoal. Desde 2022, sua esposa, Juliane Lins, o acusa de agressão e violência sexual, apresentando provas documentais em processos que ganharam repercussão nacional. Juliane Lins também reforça as críticas contra Lira por conta do orçamento secreto e acusa o ex-marido de praticar corrupção. Em uma publicação recente nas redes sociais, ela escreveu, abre aspas, eu nunca deixei de denunciar o orçamento secreto, apesar de parecer cansativo. Estamos diante de um dos maiores escândalos de corrupção do país. Ele, Arthur Lira, age com a mesma impunidade de antigamente, acumulando riquezas à custa do povo e com aval de instituições corrompidas e apodrecidas por personagens infiltrados para sua garantia. Precisamos nos manifestar firmemente contra essa corrupção. A estratégia de Lira é criar o caos no país e desviar a atenção enquanto enriquece, ostenta nos leilões e consolida seu poder diante as instituições. Vamos lembrar que tanto o ICL quanto a agência pública foram censuradas pelo Lira, tá ligado? Justamente por dar voz à ex-mulher dele. Próximo presidente da Câmara, a eleição vai ser em fevereiro de 2025, e é muito provável, né, o favorito a vencer é o Hugo Mota, que é apoiado pelo Lira, né, indicado pelo Lira, e tem o apoio hoje do PT e do PL. Então é muito difícil perder, né? É um desastre isso, né? Acho que o PT deveria apoiar o pastor Henrique Vieira, não o PT, o governo. O governo deveria apoiar o Henrique Vieira, sem dúvida nenhuma, do PSOL, né? Bora para onde que a gente vai agora, já que a gente está falando de política, acho legal a gente trazer esse assunto aqui, ó, que é no mínimo curioso. Boulos fala sobre sair do PSOL, ir para o PT e concorrer ao Senado.